Boa noite a todos, boa noite aos amigos e irmãos do Centro Espírita Irmã Ângela, família Irmã Ângela, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online. Dar as boas-vindas também para o pessoal que está lá na casa hoje, que está assistindo, está participando, né, presencial. Então vamos ver mais uma palestra conosco aqui. Então todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter a palestra com Ulisses Batista. Ele é expositor de cursos, né, cursos de espiritismo no IB, Nosso Lar, e ele é criador e administrador do blog Regeneração do Bem. Esse blog vocês podem procurar na internet. Ele tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana, trazendo bastante assuntos, né, sobre espiritismo, sobre a doutrina. Então vale a pena depois vocês darem uma olhada. Daqui a pouco ele vai entrar e ele comenta um pouquinho mais. Vou aproveitar. Vamos falar das nossas campanhas, né? Da campanha das sacolinhas de Natal, da nossa campanha do almoço de Natal. As sacolinhas, né? Com a graça de Deus, nós estamos com muito poucas agora sacolinhas necessitando, né? Sacolinhas necessitando de padrinhos ou madrinhas. Então a gente está fazendo, né? A nossa correria final, porque dia 25 agora, hoje é dia 18, né? Dia 25 essas sacolinhas é o prazo que nós pedimos para o retorno das sacolas, para que elas sejam entregues lá no Centro Espírita Irmã Ângela, lá na Rua do Grito, número 215. É, é. Então, o que acontece? Agora nós estamos necessitando de colaboração com as sacolinhas de almoço, que seriam esses itens que estão constando aqui, né, na divulgação, que são pacotes, 4 pacotes de macarrão, sachês de molho, lata de milho, ervilha, atum, um pote de maionese e uma lata de doce. Então, esse é um kit básico que nós criamos, né, para oferecer para as famílias que vão lá receber, com as suas crianças, vão lá receber as sacolinhas de Natal. Então, nós vamos estar ofertando junto, né, o almoço de Natal. Então, nós temos essa lista básica, o preço dela, quer dizer, né, em torno de R$ 49, a gente fez uma pesquisa, algumas semanas, talvez pode ter subido um pouquinho, né? Ou alguém encontrar uma promoção boa aí, né? Então, se vocês quiserem participar com doação em valores, pode ser feito, né? Uma doação na conta do Centro Espírita Irmã Ângela. Nós temos os dados no site, então, no nosso grupo lá no Facebook. E se quiser fazer o Pix é o CNPJ da casa, mais os dados bancários mesmo. É necessário colocar todas as informações. Então, estamos aceitando também, porque às vezes o pessoal não tem tempo, então aí pode estar fazendo, né, a doação por depósito bancário. As sacolinhas de Natal que têm chegado, que têm sido entregues na casa, a gente quer agradecer de todo o coração, porque elas têm vindo tão bonitas, tão bem montadas, com tanto carinho. As pessoas que têm, né, participado aqui têm tratado isso não só como uma simples doação, mas tá trazendo, vem com amor, né? A sacola não vem só com os presentes, só com os itens, tem vindo com amor. Então, a gente quer agradecer de coração as pessoas que já puderam, né, nos trazer, e agradecer também os que já vão trazer. Então, fica aí o prazo, fica o destaque do prazo, que é para o dia, até dia 25, se vocês puderem, né, já está trazendo para nós, porque aí nós vamos preparar, vamos organizar, separar os itens, tudo direitinho, para no começo de dezembro, né, em dezembro tá fazendo a entrega, tá bom? Vamos ver o que nós temos mais de recados aqui. Amanhã nós temos o nosso Sextou com Kardec. Estamos aqui, né? O convidado vai ser o Luiz Armando. O tema, eu estou sem o tema aqui ainda, mas amanhã vai. Sim, temos o tema, sim. Vai ser um pinga-fogo, como o Luiz Armando gosta de fazer. Amanhã vai ser o Juan que vai estar com ele apresentando. Então fica o convite aí para no nosso canal, a partir das 8h30, no nosso canal no YouTube e no Facebook, a gente vai estar transmitindo ao vivo o Sextou, mais um Sextou com Kardec. Aí vai ser o nosso amiguinho Juan, tá aqui o Juan, que vai estar apresentando.
tá bom? Agora eu vou chamar a Marlene, que ela vai fazer a oração conosco. Oi, Marlene, boa noite. Tudo bem, Oi, amiga? boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada de você ter Graças a Deus. aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. O pessoal tá lá na casa agora. Vamos fazer a oração junto com você, tá bom? Tá certo, então. Então vamos, amigos queridos, mais uma vez, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe nesta noite com a equipe do plano espiritual, que está sempre por perto, nos ajudando, nos apoiando. Pedindo também que eles estejam na casa ceia, a nossa casa tão querida, que neste momento está com os trabalhos lá. E também pedimos à nossa Mãe Santíssima que envolva o nosso amigo Ulisses para trazer a palestra, para aprendermos um pouco mais sobre essa nossa vida aqui na Terra. Que Deus esteja sempre conosco e no lar de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, obrigada, Marlene. Como diz Obrigada. como diz o nosso amigo Adilson, sinta-se abraçada. Você Eu tenho que também. dar os créditos, que a frase é dele. Não, mas é Assim como, sempre bom. assim Obrigada. como ele está abraçando o pessoal lá hoje, né, pessoalmente. Verdade. Fica também nosso abraço, Adilson, para o trabalho de É, hoje. todos eles, né? Obrigada, Marlene. Vou chamar agora o nosso palestrante. Boa noite, um beijão. Boa noite. Então vamos lá, senhor Ulisses, boa Vamos noite. lá? Boa noite a todos, né? E como brinquei com vocês no início, bom dia e boa tarde, porque como a gente tem o YouTube aí transmitindo, hoje a gente sabe que várias partes do mundo assistem simultaneamente, né? Então, fica aí cumprimentado todo mundo para que a gente possa dar início aí a esse tema, que é um tema bem especial. Bem especial. Deixa eu só te falar, você compartilha a tela depois, assim que eu sair, que aí eu... Vou só me apresentar e eu já te falo, você já compartilha a tela com a gente, pode Então ser? tá bom. Então Tá ótimo. seja bem-vindo ao Centro Espírita Irmã Ângela. Eu vou te dar a palavra agora, tá Tá, bom? obrigado. Eu me sinto honrado aí pelo convite de vocês, tá? Eu sou, do que eu diria, um trabalhador espírita e um aprendiz de espiritismo aí há bastante tempo. Acho que, como diria o Herculano, em matéria de espiritismo, todos nós somos aprendizes, né? E o curso de pós-graduação ele só vai se dar depois do nosso passamento para o plano espiritual. Então, a ideia da palestra do desapego ocorreu conosco lá pelo fato de que muitas vezes nós nos falamos, dizemos que somos desapegados e que nós não temos diversos hábitos, e quando nós vamos realmente analisar e pensar isso, a gente acaba percebendo que não é bem assim. Então, a ideia é provocar uma reflexão em cima disso e ver aonde que o desapego ele vai enquadrar e ele vai estar sendo falado lá dentro do Livro dos Espíritos. Então, Cristina, pode compartilhar a tela para a gente? Nós vamos passar a mostrar para vocês um pouco do que foi preparado, e a gente já teve a oportunidade de apresentar esse tema algumas vezes e o pessoal gostou bastante. Então, a primeira imagem que vocês estão vendo nesse momento compartilha a tua tela comigo, aí eu jogo aqui na rede. Tá. Eu acho que ela não compartilhou, né? Não, ainda não. Tá. Rapidamente, vamos lá. Estou aqui compartilhando. Pronto. Deu? Deu, né? Deu sim, tá ok. Pode rodar. Então, essa primeira tela, nós estamos vendo aí uma cachoeira, e nessa imagem nós podemos ver embaixo aonde
a água está correndo e está se formando ali vários braços de vários afluentes ali para um lado, para o outro. Então, isso é o compartilhamento da natureza. Então, nós vamos enxergar ali um fluxo que está transcorrendo normalmente, sem nenhum obstáculo e sem nada ali atrapalhando para que isso aconteça. Então, o desapego, ele é isso que nós estamos vendo na tela. Algo que precisa fluir, algo que precisa ter essa fluência que vem do termo fluido para que tudo possa funcionar perfeitamente. A natureza, ela é assim, ela distribui conosco as coisas para que nós também possamos usufruir de cada uma dessas possibilidades. Então, passando aqui para a sequência, nós vamos ver uma barragem que é o oposto, seria o contrário. Então, nós estamos vendo ali que em cima você tem uma barragem e ela está limitando uma possibilidade aonde o rio já não corre mais, a paisagem ela já modificou. Então, tudo aquilo que nós usarmos para exemplificar, nós vamos nos lembrar disso. Naquele primeiro momento, nós vamos ver tudo fluindo, a natureza com uma beleza toda particular, e nesse momento nós percebemos que essa fluidez ela foi cerceada. Então, nós vamos expor aqui o significado da palavra apego, que vem dos dicionários, que é esse sentimento de afeição, pode ser uma simpatia por alguém, pode ser um apego a alguma coisa, pode ser um apego a um dinheiro, a uma posição, a um cargo, enfim, o apego ele abrange uma série de coisas que estão aí ligadas na nossa existência, na qual nós temos que cuidar. Então, você vai ter também um apego à rigidez, a protocolos, a normas que a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes, essa extrema rigidez vai acabar fazendo com que a gente acabe beirando um pouco para o lado do fanatismo. Isso é complicado. Então, nós vamos entender o apego como uma dedicação permanente e exagerada em torno de qualquer um desses itens que nós colocamos. Então, o oposto do apego vai ser o desapego, que é justamente o tema que a gente está tratando. E esse excesso de apego vai fazer com que nós recaiamos naquele inimigo maior, o inimigo principal da nossa evolução, que é dito lá para Kardec pelos espíritos, que é o egoísmo. Então, o egoísmo é o nosso maior inimigo, aquele que nós vamos ter que combater dentro de nós para que a gente possa ter uma evolução rápida, uma evolução segura, e com certeza nós vamos conseguir atingir aí aquilo que nós precisamos. Então, aqui só para colocar um pouco o significado do egoísmo, então nós fomos lá buscar na internet o significado. Então, o egoísta, ele vem do latim. Então, você tem ali o ego como a primeira parte da palavra, que significa eu, e mais o sufixo ista, que é a adesão a alguma coisa, né? Uma doutrina, um costume. Então, o egoísmo é a aderência ao que eu quero, a aderência a pensar única e exclusivamente por mim mesmo. Eu vou pensar nos meus interesses em detrimento daquelas outras pessoas. Então, esse é o significado do egoísmo aqui, passando aqui rapidamente sobre o tema. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na parte da perfeição moral, o que falam os espíritos sobre o egoísmo. Na questão 914, a resposta que os espíritos vão dar a Kardec é que, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, eles vão dar menos valor a coisas materiais. Então, aqui nós estamos enxergando uma fórmula na qual
nós vamos fazer com que o estudo, fazer com que essa compreensão, aos poucos, ela vá tirando de nós essa necessidade do ter e não do ser. Nós precisamos ser, mas nós não precisamos ter. O ter são coisas limitadas que nós vamos falar. Então, o egoísmo ele vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E aí, nós vamos ver que essa compreensão que o Espiritismo vai dar para a gente é que vai trazer para nós realmente o nosso futuro real. E não vai ser desfigurado por coisas alegóricas, por coisas que nós vamos desviar a nossa atenção, o nosso pensamento, focando em coisas que nós não vamos levar. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós vamos levar da nossa existência vão ser os nossos sentimentos com relação às pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, e também aquelas pessoas em que a gente não consegue entender e não consegue amar. Por que não? Isso também nós vamos levar. Então, se nós não gostamos de alguém, nós não cuidamos disso, isso também vai com a gente. Então, o que vai conosco vão ser os sentimentos, vão ser os nossos aprendizados, os nossos estudos, as nossas experiências. Erros ou não, acertos ou não, são experiências. E em experiências, nós vamos aos poucos conseguindo entender, conseguindo aos poucos ir nos mudando e nos moldando de uma forma melhor. Então, passando na questão 917, os espíritos vão dizer a Kardec que o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes faz com que ele se coloque na defensiva. Então, ele nota que os outros só pensam em si próprios e não nele, e aí ele quer fazer a mesma coisa com os outros. Ele quer, como se diria em um português aqui bem da moda, ele quer pagar com a mesma moeda. Então, é um tipo de vingança vaidosa que vai fazer com que, ao invés de fazer com que nós progridamos, nós vamos ficar retidos nessa malha do egoísmo. Então, ele vai dizer assim: sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, que cada um pensará menos em sua pessoa. Assim veja que os outros nela pensaram, e todos experimentaram a influência moralizadora pelo exemplo e pelo contato. Isso quem disse foi Fénelon. Então, o exemplo é esse, é dizer que eu não posso focar naquelas pessoas que não fazem o bem, aquelas pessoas que só pensam nelas e fazer igual a elas, porque eu vou estar sendo levado em uma direção em que eu não quero, em uma direção que não serve para mim. O que nós vamos fazer? Isso que está dizendo o Fénelon. À medida em que nós ajudamos e que nós fazemos uma caridade, que nós ajudamos alguém que está precisando, esse alguém que está precisando, ele vai perceber da maneira contrária, ele vai entender, olha, se alguém fez isso por mim, eu também posso fazer alguma coisa por alguém. Então, eu vou me lembrar aqui de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que disse o seguinte: ela falou, se você não pode alimentar 100 pessoas, alimente uma. Porque se você ajuda uma pessoa ao teu redor, pode ser que aquela pessoa que você está ajudando no dia de hoje, ela vai te ajudar no dia de amanhã com alguma outra coisa. Ou sem pensar em troca, porque a nossa caridade ela tem que ser sem pensar em receber nada em troca, pode ser que aquela pessoa ela vai repassar isso para outra, e se não passar, também não é problema nosso. O nosso problema é fazer a nossa parte, independente daquilo que o outro faça. Então, nós vamos ter uma frase de um monge
budista americano, que ele vai dizer que o apego é exatamente o oposto do amor. O amor diz: eu quero que você seja feliz, eu quero que sejas feliz. E o apego, ele diz que eu quero que você me faça feliz. Olha, quando nós enxergamos alguma coisa nesse sentido, e nós paramos para pensar, refletir em cima de uma frase dessa, quantos relacionamentos nós não vamos entender que acabaram porque a pessoa quer que o outro faça exatamente aquilo que ela quer. Mas aonde está a questão do respeito do livre-arbítrio do outro, mesmo que esse outro seja o nosso mais próximo, que convive conosco ali no nosso dia a dia? Então, nós precisamos entender e respeitar. Esse é o primeiro desapego, que todo mundo tem direito de pensar da maneira como entende ser melhor. Esse é o primeiro princípio de respeito de livre-arbítrio. Eu preciso e devo respeitar o que o outro pensa. Embora eu não pense igual, nós não precisamos pensar igual às outras pessoas, mas nós temos o dever de entender e de tentar compreender as pessoas. Então, Hamed, que toda essa apresentação ela gira em torno de um livro, e eu vou mostrar para vocês, do Hamed, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, e ele vai dizer assim, que egoísmo não é viver a vida ao nosso modo, mas é desejar que os outros vivam como nós queremos. Veja, como que nós podemos, então, estar tranquilos, conquistar a paz, a nossa paz interna, se nós acharmos que nós podemos e devemos controlar as outras pessoas? Então, a questão do controle, que ela tá extremamente ligada ao apego e ao desapego, a questão do controle, ela vai fazer com que nós tentemos controlar a outra pessoa e nos descontrolemos porque a gente não conseguiu. Então, veja bem, nós só podemos controlar a nós mesmos. Se tivermos a possibilidade de fazer isso, já é uma grande façanha. Nós conseguimos mudar e controlar os nossos pensamentos, se nós quisermos. E nós precisamos querer, que, afinal de contas, é o nosso objetivo que vai em torno dessa evolução. Então, nós vamos ter Hamed dizendo, no livro Os Prazeres da Alma, no capítulo chamado Desapego, que aquele que está agarrado ao ego fica vazio do sagrado. E aquele que se liberta do ego, ele vai perceber que ele sempre esteve repleto do sagrado. E o que é esse sagrado que ele está dizendo? Que não aquela ligação que nós temos com um ser maior, que é Deus. Então, quando nós conseguimos esquecer um pouco o nosso eu e fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós, então nós vamos perceber que nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. Então, vai ter aquela passagem que Jesus vai dizer, de fato, o que vai aproveitar o homem se ele ganhar o mundo todo, mas ele vai arruinar a sua vida? Então, esse é o ponto em que nós precisamos estar atentos. E as pessoas do mundo, elas estão distraídas com eventos passados e ansiando coisas do presente e esquecem que o dia de hoje, o momento de hoje é o único em que você pode fazer alguma coisa. E essa religiosidade que ela está intrínseca em cada um de nós, ela só vai ser explorada à medida em que nós deixarmos que o externo fique na parte externa, para que a gente possa cuidar da nossa parte interna e não ter esse efeito de que todas as coisas que estão fora de nós vão tomar o nosso controle. Esse é o cerne dessa questão. Então, uma vez perdido o espírito,
as pessoas elas vão se atuar como sendo essas mortas-vivas, que estão o dia inteiro fazendo as coisas no sistema automático, como se não houvesse o amanhã, ou não pensa, ela levanta, ela sai, ela trabalha, ela volta, e ela não tem nenhuma ligação com o plano espiritual, ela não faz esse tipo de intermediação entre os pensamentos espirituais e o dela. Ela perde essa ligação. Então, apegar-se às coisas materiais, apegar-se ao ego, vai causar essa disruptura entre nós e aquilo que os nossos companheiros espirituais estão querendo nos passar. Então, aqui só uma repetição para dizer que essa passagem está em Mateus, capítulo 26, 16, versículo 26, que pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, nós vamos fazer aqui uma lembrança que o desapego, ele nos leva a desenvolver um amplo senso de liberdade e confiança em nós mesmos. Isso, a recobrar essa autoconfiança, recobrar a capacidade que nós temos de fazer as coisas e saber que nós somos capazes disso, é essencial nesse processo. Então, a mente que se apega a fatos e acontecimentos que estão ao redor dela, ela é incapaz de perceber coisas maiores. Então, a mente serena, a mente ajustada, ela, apesar de todo o barulho que tiver em volta dela, notícias, essa coisa toda que nós estamos acostumados no dia a dia, ela não vai se afetar, porque ela tem essa mente centrada em algo mais. Ela sabe que o plano espiritual é algo mais do que realmente ela foca apenas no seu dia a dia. Então, o indivíduo apegado, ele participa desapegado, participa com a família e com toda a comunidade de um relacionamento saudável e espontâneo. Ele não vive atado, preso aos vínculos doentios da ansiedade de separação, porque ele sabe que não há morte. Ele sabe que no plano espiritual vão ser mantidas todas as ligações, todas as pessoas que ele gosta, e não existe aquela coisa da ruptura. Vou perder alguma coisa que não recupero mais, que é irrecuperável. Então, esses laços de afetividades, eles vão cada vez crescer, cada vez ser maiores e cada vez garantir mais a nossa ligação com eles e a nossa paz, a nossa tranquilidade. Passando aqui para um slide onde nós vamos colocar algumas coisas que nós precisamos separar. O que é ilusão e faz parte da vida material são coisas como, por exemplo, o meu ponto de vista, o meu corpo, a minha casa, a minha regra, o meu emprego, tudo que é meu é meu. Minha, meu marido, minha esposa, meu dinheiro, minha conta, meu isso, meu aquilo. Ficar preso no passado ou no futuro. E aí vai te gerar ansiedade por alguma coisa que não aconteceu ou algo que você tem lá no passado que você não conseguiu tratar bem. E esse tratar bem algo que aconteceu no passado é a única possibilidade. O passado não muda. O que muda é a nossa compreensão sobre o que aconteceu, já que nós sabemos que nada acontece por acaso e que tudo aquilo que acontece tem um porquê. Dentro da soberania e da justiça de Deus, nós sabemos que nós passamos por tudo aquilo que nós temos que passar. São provas. E aí nós vamos falar da realidade. Então, a realidade ela vai remeter à nossa vida moral. Então, vão ser os aprendizados, as experiências, a caridade, a bondade, respeito às leis divinas, os sentimentos, o amor incondicional, sentimentos de perdão, paciência, tolerância, honestidade, ética, a nossa família espiritual, o relacionamento não só com aqueles que estão próximos na família corporal, mas também com os espíritos que nos ajudam, que nos protegem,
E respeitar os ciclos. Que são ciclos? Eu tenho um emprego, amanhã eu mudo, vou para outro lugar, ou eu tenho alguma coisa que se encerrou num ciclo na minha vida, um relacionamento, alguma coisa. Nós precisamos entender e respeitar esses ciclos. E a consciência da imortalidade, que é isso que vai fazer com que a nossa tranquilidade ela seja maior, a nossa paz ela seja completa. E aqui, consciência da imortalidade não é só, eu acho, eu tenho fé que isso, não. É realmente acreditar, é saber que nós estamos de passagem pela vida material. Então, o desapego não é dar tudo que a gente tem, mas é saber ter e não se prender àquilo que a gente tem. Então, o desafio que a gente propõe, o desafio que a gente lança, é responder a seguinte pergunta. Se eu paro na rua e pergunto para alguém, para um amigo, para um colega, alguma coisa, você é egoísta? A pessoa vai falar que é claro que não. Para ninguém se acha egoísta. Mas, aí se você perguntar de uma outra maneira, vai aí na tua casa, abre o teu armário, abre a tua gaveta e vê aí quantas coisas tem que você não usa há pelo menos uns 2 ou 3 anos. Isso é apego. Eu não uso. Mas quem sabe volta para a moda, quem sabe eu vou usar. Enquanto a gente está esperando estragar para poder, no final, dar fim naquilo que está atrapalhando a gente. Está atrapalhando, entre aspas. Por quê? Se eu compro uma camisa nova e eu tenho uma que está mais ou menos, eu posso dar aquela que está mais ou menos que eu não vou usar mais. Eu sei que eu não vou usar, mas a gente fica insistindo em guardar. Então, esse é o desafio. Abram o armário de vocês e vejam o que tem lá e que sejam honestos com vocês. Isso aqui eu não vou usar, então eu vou doar. Porque aí fora pode ter alguém que não tem uma camisa ou que não tem uma calça daquela que você não usa mais. Aquela que a gente, às vezes, passou pela pandemia, engordou, ganhou uns quilinhos, não vai entrar na calça, mas vou esperar porque eu vou emagrecer. Mas aí chega quando emagrece, eu não quero mais essa calça está velha. Então isso é apego. Então nós precisamos desapegar e dar para esses irmãos que estão precisando. E as nossas ações, elas dizem o quê? Nós somos realmente caridosos? Então, o desapego, como diria Paulo, é estar no mundo sem ser do mundo. Então, estar pronto para perder tudo que a gente tem sem se preocupar com isso. Se eu perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu vou arrumar outro. Porque eu tenho que passar por aquela experiência. Se eu tiver um pouco de dificuldade, com certeza isso está me ensinando alguma coisa. Porque os problemas, eles não vêm à toa. Eles vêm para nos mostrar um caminho, para nos mostrar algo. E aí nós fizemos aqui já quase finalizando, nós fizemos aqui um slide que fala que nós somos imortais transitando na matéria. E quem disse o que temos nós deixamos e o que somos nós levamos foi o Divaldo. Em uma das palestras dele, ele faz essa colocação que ela é perfeita. Então, aqui do lado esquerdo, nós vemos o dragão aqui com todas as suas marcas, marcas que todos nós aqui, a grande maioria, conhece, e o consumo engolindo as pessoas, o consumo aí na figura do dragão. E do lado de lá, nós temos alguém que, com o coração e com o sentimento, tem muito mais valor do que o outro lado da balança, onde a gente vai ver ali as joias, as viagens, os diplomas, os títulos, as taças, enfim, tudo aquilo que representa valores materiais. Para dizer para nós que os valores que importam, na verdade, são mais os valores ligados aos nossos sentimentos, aos nossos relacionamentos. E
Enfim, nós voltamos aqui nessa figura da cachoeira, a gente volta a dizer que tudo aquilo que passa pelas nossas mãos espera que nós distribuamos, não que nós retamos tudo na nossa mão. Então, eu me lembro de um exemplo de alguns bilionários que muitas vezes doaram toda a sua fortuna e logo em seguida têm de novo mais do que eles tinham. Então, é evidente que existe algum propósito em mostrar isso para nós, em mostrar que muitas vezes a nossa existência ela é feita para que a gente aprenda a dividir, para que a gente aprenda a compartilhar, como nós estamos fazendo com vocês, que diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que ensina. Então, é uma coisa muito interessante. Nós podemos colocar em uso tudo aquilo que os espíritos trouxeram e colocaram através de Kardec. Então, vocês vejam que a questão do apego e do desapego está intrinsecamente ligado ao egoísmo, que é o principal combate a que nós precisamos estar aí focados para que a gente tenha uma qualidade de existência boa, para que nós possamos conseguir realizar coisas que com certeza nós já tentamos realizar várias vezes em outras existências e nós não conseguimos. Nós estamos aqui em um momento muito importante, que como diríamos aí várias vezes, que nós estamos passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, e nós que estamos encarnados nesse momento somos os trabalhadores da última hora. Então, nós precisamos estar conscientes disso e precisamos compartilhar para que as pessoas saibam o que você tem, você não vai levar. Só que tem uma pessoa do nosso lado que pode estar passando fome, que pode estar passando uma necessidade, e pode ser que essa pessoa, amanhã ou depois, ela venha a cometer um delito porque ela não tinha. Mas nós podemos evitar isso. Nós não queremos violência, então nós podemos ajudar a compartilhar com essas pessoas para que elas não sejam agressivas. Quantas pessoas são agressivas porque não tiveram alguma ajuda? Essa é a pergunta que fica. E o encerramento, eu sei que aí está em cima do horário, para passar para vocês de novo aí. Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e fico aí à disposição de vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Ulisses, obrigada pela reflexão. Gostaria de te convidar para fazer a oração para nós agora. Tá bom, vamos lá então. Ou vamos relaxando, deixando fluir nas nossas mentes a mensagem dos nossos companheiros espirituais, para que possamos fazer a nossa parte, para que saibamos que sempre existe uma oportunidade para fazer algo a favor daqueles que estão necessitados. Seja uma palavra, seja uma conversa, um abraço, seja um pão, seja a sacolinha, como foi dito. Enfim, nós temos diversas formas de fazer algo, de fazer com que cada dia o nosso planeta seja um mundo melhor. Partindo de nós, partindo dos nossos exemplos, como disse Francisco de Assis, a tua vida pode ser o único evangelho que as pessoas vão ter contato. Por isso, saibamos que o nosso exemplo, ele sempre vai ser maior do que qualquer palavra, do que qualquer leitura, para que nos sintamos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós sentimos.
Então, que o Pai maior e que Jesus, nosso Mestre, possam nos ajudar, possam nos intuir, para que nós sempre possamos tomar o melhor caminho e fazer uma construção muito boa para essa hora, para esse momento tão importante. E que assim nós ficamos nessa reflexão da noite, em agradecimento por tudo aquilo que nós estivemos juntos e estivemos ouvindo. Então, que possamos ter uma boa noite de sono e que os aprendizados possam estar na nossa alma, no nosso conceito. Que assim seja.